Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e bem-vindos à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris De Luca e aqui comigo está o Will Santos. Olá e obrigado por se juntar a nós hoje. O Will tem algumas ideias interessantes para compartilhar conosco hoje que estão contidas no livro de Gálatas. Os escritos de Paulo, algumas vezes podem ser bastante difíceis de serem entendidos. Pois é, Chris. E algumas coisas que são difíceis de serem entendidas são comentadas por outros escritores, como por exemplo o apóstolo Pedro, o qual faz comentário em cima do que Paulo escreveu, complicando ainda mais o que já estava difícil de entender. Sim, e o próprio Pedro disse isso, quando ele escreveu: Nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Yahweh lhe deu. E o programa de hoje, Paulo e os Gálatas. Do que o apóstolo estava falando? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes torcem, assim como eles o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. E olha que não foi Paulo que disse essas palavras. Sempre que luto com os escritos de Paulo, eu sinto bem mais animado em saber que os outros apóstolos também tiveram dificuldades em entendê-lo. Isto me faz sentir como se eu estivesse em uma boa companhia. E você está. Claro que todos nós lutamos para entender um ponto ou outro dos escritos de Paulo. Hoje eu gostaria que você compartilhasse conosco o que você sabe sobre o livro de Gálatas. Há muita controvérsia no cristianismo sobre o que Paulo quis dizer quando se referia aos princípios elementares, fracos e sem poder. É aqui que muitos têm a ideia de que a lei não é mais obrigatória. E espero que você possa lançar alguma luz sobre isso para nós hoje. Porém, antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de explicar para todos aqueles que estão sintonizando pela primeira vez que, na WLC, você não nos ouvirá se referir ao Pai Celestial pelos títulos genéricos de Deus ou Senhor. Para ser mais preciso, a Bíblia realmente dá seu nome pessoal, que é Yahweh ou Yah. Mas a maioria das traduções descarta os nomes reais e os substitui por outros títulos. É uma situação vexatória, uma vez que as escrituras nos dizem repetidamente para invocar o nome de Yahweh, mas a maioria das pessoas não sabe qual é o seu nome real, pois a referência era sempre aos nomes de Deus ou Senhor. É uma pena, porque o significado do nome dele também se perdeu. O nome Yahweh vem do verbo existir, hayá, ou do ser. Isso por si só é uma promessa de que um ser que autoexiste por si só sempre será o que precisamos que ele seja, isto é, maravilhoso e poderoso. E o nome do Filho também é uma promessa. O nome do Salvador é Yahushua, que significa Yahweh salva. E isso é fantástico, mas nós não sabemos quando alguns títulos que também podem se referir a deuses pagãos e que são substituídos pelos nomes divinos. Na verdade, sentimos tanto por isso que, ao ler as escrituras, ou ocasionalmente quando referenciamos outros escritores cristãos, nós procuramos restaurar o nome divino, e sempre que possível fazemos uso deste nome. Ok, Will, Gálatas. Paulo, o que você tem a nos dizer? Nos dê uma luz sobre este assunto, por favor. Farei o meu melhor. O problema básico, a meu ver, é o simples erro de interpretação e compreensão. Paulo diz algo e a maioria de nós lê e conclui da maneira que achamos que ele disse, quando não é assim que é para ser. É realmente assim tão simples? Não há nada de simples em tudo isso. Especialmente quando consideramos muitos que leem as declarações de Paulo, tomando em conta não apenas o que elas acham que ele quer dizer, mas o que elas querem que ele diga por meio de seus escritos. É verdade.
Desta forma, as coisas podem ficar um tanto complicadas. Deixe-me dar um exemplo que ouvi alguns anos atrás. Ele sempre ficou comigo porque isto me pareceu engraçado, se por acaso um de nós fosse infeliz em algum momento de nosso relacionamento. Havia uma concessionária de carros nos Estados Unidos. Ao querer se desfazer de alguns de seus carros que estavam parados na loja, eles decidiram reduzir o preço de um determinado modelo de carro 0 quilômetro. Eles então colocaram uma pessoa fantasiada de gorila anunciando em frente à loja dizendo que, para 9.999 bananas, você poderia levar um daqueles modelos para casa. E então o cliente entra na loja, olha os carros e resolve fazer um test drive e se convence de que por apenas 9.999 bananas, ele poderia comprar aquele carro. É claro que banana significa dólares. É isso. E o fato é que no comercial de televisão a palavra dólares nunca foi realmente usada, e sim o termo banana. E assim aquele sujeito vai ao supermercado mais próximo e decide comprar 9.999 bananas. Não demorou muito até que alguns caminhões entregaram as tais bananas à respectiva concessionária. Não demorou muito até que o cliente requeira a compra do carro, como também o título do automóvel ora almejado. Ele foi um tanto arrojado, não é mesmo? Isto quer dizer que ele queria aproveitar e fazer um bom negócio que não aparece todos os dias. 10.000 bananas não seriam baratas, mas creio que custariam muito menos que $10.000. E assim, ele aparece no estacionamento com seus caminhões contendo 9.999 bananas e, naturalmente, a concessionária se recusa a dar-lhe o carro. Obviamente que quando eles anunciaram como bananas, eles estavam querendo dizer dólares e, com certeza, eles não deixariam que um de seus carros novos fosse comprado por simplesmente alguns caminhões carregados com bananas. Obviamente que não. E aí, o que aconteceu? Bem, eles estavam em um impasse. O tal cliente levou a concessionária de carros ao tribunal por propaganda enganosa ou algo parecido. E ele ganhou a briga. Você está brincando? Não, estou falando sério. Então, por várias centenas de dólares em bananas, ele comprou um carro de $10.000. E tudo por um mal-entendido ou por falta de comunicação. Que história incrível! O problema é que a falta de comunicação que ocorre envolvendo os Gálatas é muito mais séria. A falta de comunicação no campo religioso leva a crenças errôneas e práticas que não são acertadas. É o que está acontecendo com o livro de Gálatas. Os que guardam o domingo afirmam que o livro aos Gálatas ensina que o sábado foi pregado na cruz. E os que guardam o sábado usam os mesmos textos para afirmar que as festas de Yahweh não são mais obrigatórias. E todos afirmam que os princípios elementares, fracos e sem poder, mencionados em Gálatas 4, se referem à lei israelita que eles dizem não ser mais uma exigência para os cristãos dos nossos dias. No entanto, depois de entender as questões que envolvem este livro, nós rapidamente percebemos que Paulo está dizendo algo totalmente diferente. Como assim? Bem, a primeira coisa que devemos lembrar é que Paulo escreveu principalmente para um público gentio e poucas vezes para os israelitas. Em vez disso, ele estava escrevendo para aquelas pessoas que haviam sido convertidas ao cristianismo e que vinham do paganismo. Como você está com sua Bíblia em mãos, Chris, abra lá em Gálatas 2 e leia os versos 7 e 8, por favor. Ok. Deixa-me abrir então. Dê-me apenas um segundo. Ok, diz aqui. Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos israelitas, pois Yahweh, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. A mensagem de Paulo era muito direta. Ela está resumida melhor em Efésios 2, versos 8 e 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie. Nada como um evangelho em sua simplicidade e pureza para quebrantar os corações e salvar almas. Sim, você tem razão. Paulo estava tendo um tremendo sucesso entre os gentios. E, é claro, Satanás não ficaria parado enquanto tudo isso acontecesse.
Ele trabalhou duro para atrapalhar o ministério bem-sucedido de Paulo entre os gentios, e a maneira como ele fez isso foi usando os fariseus. Mas de que forma ele faria isso? Uma das coisas mais tristes na história da igreja sempre foi uma alma não convertida que afirma ser cristã, e também foi assim nos dias de Paulo. Satanás inspirou certos israelitas a se converterem ao cristianismo. Mas o problema foi que essas não eram verdadeiras conversões do coração. Esses israelitas eram do grupo dos fariseus que tinham uma visão da salvação pelas obras, e Satanás os levou a corromper a mensagem de salvação de Paulo, que tinha seu fundamento por meio da fé. E eles queriam levar os cristãos daquele período a pensar como eles e acreditar na salvação pelas obras. Correto. Paulo os chamou de judaizantes porque a mensagem que eles pregavam estava de acordo com a dos fariseus. Perceba que os fariseus sempre tratavam de incluir novos preceitos à lei de Yahweh. Essas eram conhecidas como tradições dos anciãos. Essas regras e regulamentos excessivos permitiram que eles quebrassem o espírito da lei, apesar de ainda poderem alegar que eles observavam a letra da lei. E é exatamente o que o coração humano pecaminoso quer: a capacidade de satisfazer os deleites do pecado enquanto se sentem confortáveis em dizer que estão salvos. Sim, Satanás conhece a fraqueza do coração humano, não é mesmo? Era exatamente a inclusão de novos preceitos à lei de Yah que Yahushua lutou constantemente em seu ministério terrestre. De fato, Mateus 23 é uma longa exposição dos efeitos dos ensinamentos dos fariseus. Nós não teremos tempo para ler todos eles, mas vamos lá dar uma conferida e ler pelo menos o versículo 4. Nesta ocasião, Yahushua havia acabado de dizer: não façam como os fariseus. Então ele explicou o porquê. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eu gostaria de me deter um pouco mais neste ponto. Frequentemente, quando um cristão devoto alega que a lei divina é imutável e ainda precisa ser observada, outros cristãos aparecem e o acusam de legalismo. Mas há uma grande diferença entre obedecer e guardar a lei de Yah e a corrupção judaizante e farisaica desta mesma lei. Como você define a diferença entre elas? Quando obedecemos à lei, não fazemos nada a mais do que nossa obrigação como seres criados, como também demonstrarmos nosso amor e lealdade ao Criador, vivendo nossas vidas de acordo com a sua estrita vontade. E esse é um bom ponto, Will. Como podemos esperar honrar a Yah quando continuamos obstinadamente a fazer as mesmas coisas que ele diz para não fazermos? É como se minha esposa me dissesse que ela me ama. Eu sei que ela me ama demais. E então ela decide deliberadamente fazer algo que ela sabe que eu não gosto. E eu, ainda assim, continuaria amando. Mas não demoraria muito tempo para eu começar a me perguntar se ela realmente quis dizer isso quando disse que me amava. É natural querer fazer o que for possível por amor a alguém e torná-la feliz. E por que seria diferente se esse alguém fosse nosso Criador? Não deveria, mas com muita frequência isto acontece. A obediência a Yahweh é a resposta natural do coração amoroso e agradecido, e que demonstra que ele tem nossa lealdade. Já a salvação pelas obras é diferente. Como as regras e princípios dos fariseus, a salvação pelas obras depende de uma infinidade de regras e regulamentos que foram colocados por eles. Você poderia nos dar um exemplo na realidade dos nossos dias? Eu sei que nos dias de Cristo, eles não podiam carregar nada consigo. Ou isso seria considerado como um trabalho. E como funcionaria isso hoje? Bem, ainda hoje os judeus ortodoxos contratam um garoto gentio para entrar em suas casas e acender as luzes para eles, porque ligar um interruptor de luz no dia de sábado seria considerado um trabalho. Isto é ridículo. O quarto mandamento em si indica que o sábado deve ser guardado até pelo, abre aspas, estrangeiro que está dentro das nossas portas. Contratar alguém para transgredir o sábado em seu lugar não o deixa sem culpa. Na verdade, é exatamente o oposto. Quanto maior a luz que você tem, maior a sua responsabilidade de viver de acordo com essa luz. Mas esses são os judeus ortodoxos. E você teria algum exemplo que envolva os cristãos? Claro que sim. Levítico 23:32 indica que o dia da expiação deveria ser observado de um entardecer ao outro.
Esse esclarecimento se faz necessário porque nos tempos bíblicos o dia começava ao amanhecer. Um exemplo de obediência por meio das obras seria decidir que se o dia da expiação fosse de um entardecer ao outro, então todos os sábados do 7º dia bíblicos também o deveriam ser. E não poderia ser apenas a qualquer hora do dia, mas sim um tempo ou horário específico que é o pôr do sol. E não apenas isso, mas para resguardar as horas que permeiam o sábado, você deveria estar com tudo pronto para receber o sábado pelo menos 30 minutos antes do pôr do sol. E então você saberia que você estaria realmente guardando o sábado bíblico. Você consegue perceber, Chris, como todas essas regras acessórias são tradições feitas pelo homem? Ah, sim, e confirmaria isto como um fardo. Não é de se admirar que Yahushua tenha dito que eles atam cargas pesadas nas costas dos homens, enquanto eles mesmos não levantam um dedo. Continuaremos essa linha de pensamento assim que voltarmos de uma curta pausa. Voltamos logo! A World Last Chance se reserva a preparar um povo para o breve retorno do Salvador. Nossos programas de rádio de ondas curtas transmitem diariamente em 7 idiomas diferentes ao redor do mundo, com novas traduções em novos idiomas surgindo constantemente. Nossos vídeos e artigos já foram traduzidos para mais de 30 idiomas diferentes. E não estamos focados apenas em um único ponto da doutrina. Queremos contribuir de alguma forma com as verdades celestiais, levando a verdade ao mundo. Nossos artigos e vídeos cobrem uma variedade de tópicos importantes para o crescimento e desenvolvimento da caminhada cristã. Apresentamos conteúdos que envolvem como viver uma vida de amor e piedade, crenças bíblicas baseadas apenas na palavra de Yah, o calendário do Criador e profecias do fim dos tempos que são vitais para o conhecimento de todos. Nós abordamos também muitos ventos de doutrinas que não se alinham com a palavra de Yah e que Satanás usou para enganar a muitos, assim como também demonstramos pelas Escrituras por que tal pensamento está incorreto e qual é a verdade. Visite-nos hoje em www.worldlastchance.com/português. Aprenda as verdades para os últimos dias deste mundo. Ok, só um rápido resumo. A verdadeira obediência é diferente de uma religião que se concentra nas obras e que a contamina com as regras do que fazer e do que não fazer. Essas incrementações têm o efeito de violar o espírito da lei, mesmo que por pretensão esta lei seja observada em sua totalidade. É exatamente isso. Quando os fariseus questionaram a Yahushua do porquê seus discípulos quebraram a tradição dos anciãos, sua resposta foi: e por que vocês transgridem o mandamento de Yahweh por causa da tradição de vocês? Era exatamente nisso que Paulo estava dirigindo seu olhar em sua carta aos Gálatas. Os fariseus cristãos, que eram os judaizantes, ensinaram aos gentios convertidos que eles deveriam ser circuncidados para serem salvos. Vamos ler um pouco sobre isso, pois isto foi algo que Paulo lutou durante todo o seu ministério, e Atos 15 descreve um desses momentos. Depois que você abrir lá em Atos, leia os versos de 1 a 6, por favor. Ok, aqui. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé, designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar desta questão. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que havia crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Os apóstolos queriam fazer a devida diligência nesta questão. Obviamente, a lei divina é tão imutável quanto o caráter do legislador divino.
E a ideia era considerar o assunto em espírito de oração e estudá-lo diligentemente. E neste espírito, os apóstolos concluíram que os judaizantes estavam errados. A circuncisão não era exigida aos convertidos gentios como algo necessário para a salvação. Eu não entendi muito bem, porque nessa altura do campeonato, eles decidiram que isto não era mais necessário. Nós sabemos pelas escrituras que os primeiros crentes continuaram a observar as festas, e então, por que com a circuncisão seria diferente? A circuncisão era diferente porque fazia parte dos rituais de sacrifícios que envolviam sangue. Lembra-se de Hebreus 9:22, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Bem, a essa altura o sangue de Yahushua já havia sido derramado, e não havia mais necessidade de sacrifícios com sangue, os quais eram símbolos que apontavam para o grande antítipo que era o Messias, e que já havia alcançado seu intento. Mas as festas são diferentes, pois eram celebrações. Eram comemorações de eventos especiais na história da salvação. As festas da primavera já haviam encerrado seu ciclo, mas os crentes até hoje aguardam o cumprimento dos eventos prenunciados pelas festas do outono. Eles ainda não foram cumpridos, mas serão em face dos eventos no retorno de Yahushua. Mesmo durante a eternidade, estaremos comemorando esses eventos e celebrando a incrível demonstração do amor divino que eles representam. Sim, é isso. E não é em Zacarias que diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Yahuwah dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos? Sim, eu acho que é em Zacarias. E então você pode ver que as festas são diferentes dos sacrifícios. Yahushua foi o cordeiro de Yah que tira os pecados do mundo. Como tal, ele era o grande antítipo para o qual todos os sacrifícios apontavam. É por isso que qualquer forma de sacrifício que envolva sangue não é mais necessária, e a circuncisão era um tipo de sacrifício de sangue. Bem, continuar os rituais de sacrifícios que envolvam sangue é mais do que desnecessário, mesmo com a morte de Yahushua na cruz. Eles dizem que o sacrifício de Yahushua não teve a eficácia necessária para interromper os sacrifícios ora praticados. Exatamente. E foi isso que os apóstolos concluíram. E eles fizeram um decreto apontando o que seria exigido dos convertidos gentios. Vamos agora abrir nossas Bíblias no verso 23 de Atos 15 e ler até o versículo 29. Ok. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Yahushua, Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Impor maior encargo além das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Você acha que isso resolveria para sempre o problema? Bem, deveria, mas o conflito com os judaizantes continuava sendo um problema contínuo que Paulo era chamado repetidamente a resolver. Esta era a situação que Paulo estava enfrentando quando escreveu sua carta aos Gálatas. Os judaizantes haviam dito aos Gálatas que a salvação pela fé não era suficiente, mas que para que eles fossem salvos, eles também deveriam ser circuncidados. Mas isso ainda não é tudo. A rejeição da salvação por meio da fé abriu o leque para uma enxurrada de ações para que eles alcançassem a salvação pelas obras. Eu tenho uma citação aqui e eu gostaria que você lesse, Chris. É de um artigo intitulado Estudos em Gálatas, de A.T. Jones. Leia apenas o que está sublinhado no artigo. Mas quando os Gálatas deixaram de observar o princípio da salvação pela fé para crer na salvação pelas obras, eles não abandonaram as obras que os fariseus recomendavam e incitavam a serem observadas.
Em seus primórdios, os Gálatas eram inicialmente pagãos, e agora, ao migrar da crença da salvação pela fé para voltar a crer na salvação pelas obras, eles retomaram as suas próprias obras pagãs, como também os preceitos errôneos dos fariseus, tendo sido transformados do espírito para a carne. Era de se esperar que eles fizessem isso, visto que os caminhos dos pagãos eram mais satisfatórios para a carne do que os caminhos dos fariseus, porque essas eram as coisas que a sua carne anteriormente estava propensa. Você consegue perceber como isso seria um problema? Ah, sim, é uma completa negação da salvação e da justiça pela fé. Quando Paulo recebeu esta notícia, ele estava simplesmente, como você pode imaginar, com o coração partido. Ele sabia, como ele escreveu em Romanos 3:20, que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Se a sua motivação, caro ouvinte, é tentar alcançar a santidade por meio de seus próprios méritos, você nunca conseguirá. Paulo imediatamente escreveu aos Gálatas e, obviamente, nós não temos tempo para ler toda a carta em sua íntegra. Mas eu imprimi alguns destaques dos capítulos 2 e 3 que eu gostaria que você lesse para nós, Chris. Ok. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Yahushua. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que o Yahushua Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, como tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo estava tentando restabelecer a fé deles nos méritos do sangue do Salvador como sacrifício aceitável e suficiente. Nenhuma ação realizada pelo homem pode salvar alguém. Eu acho que a maioria, se não todos os cristãos, concordariam com esse ponto. A área problemática é o capítulo, deixe-me ver, é o capítulo 4. É aqui que muitos cristãos ficam confusos com o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Vamos lá dar uma olhada. Leia, por favor, os versos 8 a 11. Acho que essa é a parte que causa o maior mal-entendido. Aqui. Antes, quando vocês não conheciam a Yahuwah, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Yahuwah, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por esses outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Este é o cerne de todo o problema. Está bem aqui, como a mensagem aos Gálatas tinha o propósito expresso de refutar os judaizantes. Muitos entenderam que os princípios elementares, fracos e sem poder, aos quais Paulo se refere, deve ser a lei de Yahweh, incluindo os estatutos e juízos. Sim, é isso. É aqui que temos a ideia de que a lei foi cravada na cruz. Esta afirmação. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Muitos cristãos acreditam que isso prova que o sábado e as festas anuais foram pregadas na cruz e não são mais passíveis de serem observados. E é aqui que a falta de comunicação ocorre e que devemos ter cuidado para não ler nos escritos de Paulo o que queremos que eles digam e, em vez disso, ler apenas o que ele realmente quer dizer. Nós temos que lembrar que os Gálatas eram gentios e eles não podiam voltar a acreditar em algo que eles nunca haviam crido antes de se tornarem cristãos. Eu posso ver pela expressão em seu rosto, Chris, que as rodas da tua gaiola estão girando. As rodas estão girando, mas o hamster está morto? Eu não quis dizer isso, mas o que eu vou te dizer talvez possa te ajudar. É uma citação de um livro fora de série intitulado Boas Novas, de E.J. Waggoner. Por que você não lê isso para nós, Chris? Vamos lá. A citação diz: quem lê a Epístola aos Gálatas e pensa como ela lê, deve saber que os Gálatas não eram judeus.
eles foram convertidos do paganismo. Portanto, antes de sua conversão, eles nunca tiveram nada a ver com nenhum costume religioso praticado pelos judeus, como também não tinha nada em comum com os judeus. Consequentemente, quando se voltaram novamente para os princípios elementares fracos e sem poder, aos quais eles estavam dispostos novamente a ser escravos, é evidente que eles não estavam retornando a nenhuma prática judaica. Eles estavam voltando para os seus velhos costumes pagãos. Paulo amou a lei divina. Em Romanos 7, ele foi enfático. Ele declarou: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Você tem razão. Ele nunca se referiria depreciativamente à lei de Yahweh como princípios elementares fracos e sem poder, não é mesmo? Não, nunca. Há outra citação deste artigo de A.T. Jones que você poderia ler para verificarmos onde tudo isto teve seu início. Ok. Aqui. O apóstolo havia acabado de declarar que antes que eles conhecessem Yah, eles estavam em escravidão por coisas que, por natureza, não são deuses. E agora, tendo sido afastados de Yahweh, voltaram a se interessar por essas mesmas coisas e, novamente, para a escravidão. E os fatores em que estavam anteriormente em escravidão e aos quais agora estavam novamente em escravidão eram as coisas triviais mundanas. Fecha aspas. Isso é impressionante e realmente faz sentido. Você não pode voltar para onde você nunca esteve antes. Ok, mas e o sábado bíblico lunar? Essa é uma boa pergunta, Chris. Alguns alegaram que o sábado lunar não fazia sentido, apontando Paulo como perseguidor dos Gálatas por eles observarem os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Mas Paulo não está dizendo isso. No calendário de Yahweh existem dias santos, semanas de festas e até anos sabáticos, mas não há meses ou estações santas. Isso é verdade, e eu nunca havia pensado nisso antes. Aqui novamente Paulo está se referindo às práticas pagãs. Isso confirma que os princípios elementares, fracos e sem poder, aos quais os Gálatas haviam retornado, eram os ritos pagãos. Entre as práticas pagãs às quais os Gálatas estavam retornando, estava incluído a observância de certas celebrações. Yahweh já não havia alertado os israelitas contra essas observâncias quando eles entraram em Canaã? Sim, já. Deixa-me ler isso aqui muito que rapidamente. Eu acho que está em Deuteronômio 18. Aqui está, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrarem na terra que Yahweh, o seu Elohim, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Yahweh tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que Yahweh, o seu Elohim, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. E lembre-se que os israelitas naquela época estavam guardando o sábado bíblico e todas as festas, e ao Yah ordenar que eles não observassem algumas práticas, é uma referência aos festivais pagãos. Isto está longe de ser uma prova de que a lei foi pregada na cruz, assim como também os Gálatas é uma afirmação poderosa de que a salvação é um dom gratuito da graça que está ao alcance de todos e aceito pela fé e não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Para finalizar, você poderia ler Gálatas 6, versos 15 e 16? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Yahweh. E isto está muito claro. Não saia daí, queridos ouvintes. A seguir teremos nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
Gostaria de saber o futuro? Você pode. E você não precisa de uma bola de cristal para conhecê-lo. As profecias revelam o futuro. Se você gostaria de saber por que estamos, mesmo agora, vivendo no tempo do fim, se você estiver interessado em saber por que este Papa é o último Papa que veremos, se você quiser saber o que acontecerá em um futuro próximo, visite nosso site em www.worldlastchance.com/português. Nós temos artigos e vídeos que estabelecem a partir das Escrituras o que você precisa saber para se preparar espiritualmente para as crises dos finais dos tempos. Visite-nos hoje em www.worldlastchance.com/português. Hoje temos uma pergunta interessante em nossa caixa de mensagens diárias. Ela vem de Mitch Candless, de Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Ele diz, abre aspas, como acreditamos fará alguma diferença no que acreditamos? Existe mais de um tipo de crença? Fecha aspas. Eu tenho que admitir que eu nunca pensei nisso antes. Isto me faz pensar no que Mitch tem estudado para fazer esse tipo de perguntas. Mas são muito boas. Importa da forma que acreditamos e há mais de um tipo de crença? Minha resposta pode surpreendê-lo, mas a resposta para ambas as perguntas é sim. Certamente que faz diferença como acreditamos e há mais de uma maneira de acreditar ou crer em algo. Ok, agora você conseguiu prender minha atenção. O que você quer dizer com tudo que você falou? Existe uma crença baseada na razão e na emoção. E cada uma delas tem pontos fortes e fracos. E cada uma delas também afeta nosso relacionamento com o Iá. Uma crença baseada na emoção é fundada nos sentimentos de alguém, em vez de fatos concretos e sem sentido. Mas como isso poderia ser uma coisa boa? Isso me parece um argumento muito fraco. Por exemplo, pegue uma criança com medo do escuro. Ela está convencida de que há um monstro escondido debaixo de sua cama, quando, a menos que ela tenha esquecido de varrer todo o pó que possa estar lá, provavelmente não há nada além de uma camada de poeira. No entanto, as crenças baseadas na emoção têm seu lugar. Antes de entrarmos propriamente nisso, vamos definir o que queremos dizer com a crença baseada na razão. Uma crença baseada na razão é quando aceitamos em nossas mentes que uma certa premissa é verdadeira. Agora, o que é interessante sobre uma crença baseada na razão é que podemos ou não agir de acordo com essa crença. Por exemplo? Bem, vamos pegar os Amishes. Eles são uma seita muito conservadora nos Estados Unidos. Eles não acreditam no uso das conveniências e tecnologias modernas. Eles usam velas em vez de eletricidade, como também charretes puxadas por cavalo em vez de carros. Agora, intelectualmente, eles acreditam que um carro pode se movimentar e também que eles são capazes de transportá-los para qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, eles não agem de acordo com essa crença. Eles veem um carro próximo a eles, mas eles optarão pelas suas charretes puxadas por cavalos, embora eles estejam totalmente convencidos de que o carro tem o poder de levá-los aonde eles precisam. Sim, eu consigo perceber como isso definitivamente faria diferença se acreditássemos em algo pela emoção ou pela razão. Quando vistos no reino espiritual, poderíamos dizer que estes representam dois tipos diferentes de fé, os quais desempenham papéis importantes em nossas vidas espirituais, porque o tipo de fé que temos define a diferença entre a vida eterna ou a morte eterna. Vamos analisar primeiro a fé baseada na emoção. Esta fé é baseada nos sentimentos de alguém. Ela pode até basear-se em uma suposição ou fantasia. O perigo, porém, é que a fé emocional pode estar equivocada, porque ela não se baseia em fatos. Isso meio que me lembra o que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 10, versículo 2, ele descreveu muito bem os judeus. Me dê apenas um segundo para que eu possa procurar este texto. Já achei. Ele disse, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Iá, porém não com entendimento. Este é um excelente exemplo. Paulo estava dizendo que os judeus eram muito zelosos em seguir todas as suas práticas e tradições religiosas, mas era uma religião que não estava baseada na verdade. Enquanto você está com sua Bíblia aberta aí em Romanos 10, leia para nós o próximo versículo, que é o 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Yahua e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Yah.
Os judeus já haviam muito antes rejeitado as incontestáveis verdades de Yah. Eles formaram uma religião própria, baseada apenas nas tradições de seus anciãos. E então, quando Yahushua surgiu, foi fácil para eles ignorarem a verdade de que ele era realmente o tão esperado Salvador do mundo. Em essência, Paulo está dizendo que a religião dos judeus é uma religião egocêntrica, porque os crentes tentam seguir seus próprios princípios para alcançar a salvação, obedecendo a todas as suas inúmeras regras e minúcias. Mas não podemos simplesmente criar mecanismos para que sejamos salvos ou perdoados. Chris, leia para nós o próximo verso. Ok, Romanos 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Por mais que realizemos boas obras, nós não conseguiremos atingir um patamar que alcance o perdão dos nossos pecados. Isto é impossível e é por isso que precisamos de um Salvador. Yahushua pagou pelos nossos pecados e a única obra que devemos fazer é simplesmente confiar nele. O Salvador discorreu claramente sobre isso em João 6:29. Assim que você encontrar, Chris, leia para nós, por favor. Respondeu-lhes Yahushua: a obra de Yah é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Os judeus estavam preocupados com a quantidade de ações que eles deveriam realizar e que eles pensavam que lhes daria a salvação. Em Mateus 23, Yahushua disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles estavam ocupados em realizar suas obras o mais perfeito possível, mas eles estavam redondamente enganados. E este é um exemplo de uma fé baseada na emoção. Esta pode ser uma linha de pensamento bastante consistente, mas que também pode estar muito longe da realidade, se ela estiver baseada em uma suposição incorreta ou em uma crença falsa. E o que é uma fé intelectual? Obviamente, esta estaria baseada mais em fatos, e eu não consigo perceber qual seria a vulnerabilidade desse tipo de fé. A resposta é encontrada em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49. Por que você não volta lá e lê esses versos para nós? Nesta passagem, Yahushua estava falando sobre isso, que é o perigo de sabermos o que é certo, mas não os observar. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, porque tem sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se realmente queremos servir a Yahweh, faremos o que Ele quer que façamos, e não apenas o que faz nos sentir bem consigo mesmos. Na parábola de Yahushua, as pessoas que o chamavam de Senhor, Senhor, sabiam o que deveriam fazer, pois eles não eram ignorantes. Eles simplesmente não queriam cumprir o que lhes era requerido fazer. Nestes versos que acabamos de ler, Yahushua está fazendo um contraste entre alguém que age de acordo com o conhecimento que possui e alguém que não age de acordo com ele. Ambos têm o mesmo conhecimento, mas um está comprometido em viver pelo que sabe e o outro não. Eu acredito que, em suma, o que Yahushua está dizendo aqui é que o homem que se recusa a viver de acordo com o que ele sabe é muito revelador. Ele diz, abre aspas, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso é sério e é uma advertência. Sim, com certeza. Então, você nos mostrou os problemas dos dois tipos de fé. E que tipo de fé nós devemos ter? Bem, não há outro tipo de fé, e a fragilidade é encontrada nos extremos, todas as duas e nenhuma das duas. A verdadeira fé bíblica inclui tanto a fé emocional como a fé intelectual.
Primeiro, seu fundamento deve ser uma fé baseada na razão, uma vez que a maioria de nós responde por meio da emoção. E não tem nada de errado com isso, pois é desta forma que Yahweh busca alcançar os nossos corações. Mas uma fé baseada na emoção não tem uma fundamentação consistente. Tudo o que é preciso para ser abalado é a presença de algum orador eloquente ou alguém que fale uma mensagem que soe bem em nossos ouvidos, e nossas emoções podem ser seduzidas para um outro ponto de vista. Já a fé racional é o fundamento sobre o qual construir todo o nosso pensar e agir. O que percebi em tudo isso é que a verdade tem uma lógica. Sim, tem. E você também notará que se uma pessoa pende para o lado exclusivamente dos argumentos emocionais, ela invariavelmente terá problemas em entender certas verdades. E de onde vem uma crença de fé baseada nas emoções? Uma fé que tem sua base nas emoções surge porque a salvação requer mais do que apenas uma fundamentação racional da verdade, mas requer compromisso. Você ainda está com sua Bíblia aberta, Chris? Se sim, vá lá para Romanos. Não, mas eu posso abrir lá em um segundo. Em qual capítulo? Capítulo 10, e leia os versos 9 e 10. Já achei. Diz: se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor, e em teu coração creres que Yahua o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos ter um verdadeiro compromisso com Yah que provenha do nosso coração e que devemos realmente acreditar de todo o coração nos méritos de Yahushua para sermos salvos. Eu costumava me perguntar o que significava dizer que com o coração se acredita. Obviamente, o órgão que bombeia o sangue por todo o corpo não pode acreditar em nada, mas o que descobri é que isso significa que acreditamos tão piamente em algo que podemos senti-lo em nossos corações. É como quando um ente querido morre, nós dizemos que sentimos a dor da perda em nosso coração. E é assim que acontece com a verdade. Sentimos a força que a verdade produz em nós por meio do nosso corpo. A voz mansa e doce faz pulsar a verdade em nosso subconsciente e ela se torna uma parte de nós. Uma fé salvadora requer os dois ingredientes que é uma fé baseada nas emoções e uma fé racional. A fé emocional sem o conhecimento da verdade é o motivo pelo qual algumas pessoas podem ser sinceras, mas podem estar sinceramente erradas. Elas podem ser muito propensas ao erro. E, ao mesmo tempo, uma fé racional sem um total compromisso do coração não é fé. É apenas uma decisão mental ou simplesmente admitir os fatos. É isso mesmo. Abra para nós sua Bíblia lá no primeiro capítulo de Isaías e leia o versículo 18, por favor. Ok. Vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahua. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui está a lógica da verdade. Yahweh sabe que a base sólida para a fé se baseia em uma lógica, como também em fatos. E nosso Pai sabe como nosso cérebro faz suas conexões. E Ele está disposto a apresentar qualquer evidência necessária para convencer cada mente em particular. Legal. Agora vamos para o Salmo 34. Aqui nesta passagem nós temos o lado da emoção sendo colocado em evidência. Leia os versículos 8 e 9 quando você os encontrar, Chris. Provai e vede que Yahua é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei Yahua, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quando a fé de um crente repousa sobre evidências e fatos, ela se torna bastante consistente. E quando esses fatos culminam com as emoções de uma experiência pessoal, você tem como resultado uma fé salvadora. A fé dos mártires que faz com que você permaneça fiel a Yah, mesmo que os céus caiam. Você também terá a fé de Jó para dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que salva, a fé que cada um de nós precisa e a fé que podemos desenvolver quando, primeiro, estudamos individualmente e, segundo, quando assumimos um compromisso de todo o coração a fim de conhecermos o nosso Pai por nós mesmos, por meio de nossa própria experiência pessoal.
Isto para mim faz bastante sentido, e eu quero fazer isso também. Ok, isso é tudo que tínhamos de tempo para hoje, mas continue enviando suas perguntas e comentários, pois nós lemos todos eles. Para nos enviar uma pergunta, basta ir ao nosso site em www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós amamos receber as dúvidas e comentários de nossos queridos ouvintes. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. A falecida Annie Landers foi uma colunista por muitos anos, a qual se detinha em escrever sobre conselhos e dicas da vida diária. Ela contou a história de um homem que, ao longo de sua vida, toda vez que ele recebia seu salário, ele pegava R$50 do seu salário e o colocava em uma conta poupança. Finalmente, depois de acumular muito dinheiro, ele ficou doente e não havia nada que os médicos pudessem fazer. A doença estava muito avançada e então ele começou a colocar sua vida em dia. Ele disse à esposa: "Quero que você me prometa uma coisa." "O que é que você quer que eu te prometa?" ela indagou. "Eu quero que você me prometa que quando eu partir, que você pegará todo o dinheiro que economizei e o coloque no meu caixão, pois eu quero levá-lo comigo." A esposa solenemente prometeu que enterraria o dinheiro com ele. Quando ele faleceu, ela procedeu como havia prometido. Ela transferiu o dinheiro para sua conta corrente, fez um cheque e o colocou dentro do caixão. Bastante esperta ela, não é mesmo? Muitos de nós sabemos que não poderemos levar nada conosco quando chegar a nossa hora. Lembro-me, quando adolescente, de ver camisetas que diziam: "Quem morrer ou ficar com mais brinquedos ganha." Esta frase chegou até a aparecer em anúncios de carros esportivos e outros itens de luxo. Alguns anos depois, uma alma empreendedora e com senso de humor sinistro apareceu com sua própria linha de camisetas que dizia: "Quem morre com mais brinquedos, mesmo assim não escapará da morte." E é verdade, nós não poderemos levar brinquedos, nem dinheiro, nem carros esportivos, joias ou roupas de luxo. Não poderemos levar absolutamente nada. A única coisa que levaremos conosco será o nosso caráter, que desenvolveremos durante a nossa vida aqui nesta terra. Você é gentil ou impaciente? Você é generoso ou egoísta? Você perdoa rapidamente os outros ou você guarda rancor? A única coisa de valor duradoura é o caráter que desenvolvemos enquanto vivermos aqui na terra. Eu ouvi uma vez uma chacota de um homem que fez um acordo com o Yah. Ele negociou com o Yah de que, quando ele morresse, ele converteria toda a sua riqueza em ouro e ele então o levaria para o céu. E, de acordo com a chacota, o homem aparece em frente aos portões celestiais com todo o ouro que ele pôde carregar consigo. Enquanto ele está lá de pé, em frente ao portão, segurando todas as suas economias que ele acumulou durante toda a sua vida, São Pedro se aproxima por trás dele e pergunta: "Nós não pedimos para que você trouxesse tuas riquezas em ouro, mas sim em petróleo." A riqueza do mundo não é nada para o Criador de todas as coisas. A revelação nos diz que as ruas da Nova Jerusalém são pavimentadas com ouro. Não há nada de valor mundano que tenha algum valor quando adentrarmos a nova terra. A única coisa que terá valor duradouro será o caráter que desenvolveremos e solidificaremos aqui em nosso planeta. Isso só será possível se permitirmos que Yahuwah escreva sua lei em nossos corações. Estamos permitindo que isso aconteça? Estamos confiando nele para que ele nos transforme em sua imagem gloriosa? Paulo, ao falar de nossa vida futura na nova terra, nos diz em 1 Coríntios 13, versículo 12, "Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Romanos 6,23 diz: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahuwah é a vida eterna em Cristo Yahushua, nosso Senhor." Por meio do pecado, todos nós perdemos o direito à vida eterna, mas o sangue de Yahushua cobre os pecados de todos os que o aceitam pela fé. No entanto, dito isso, a vida eterna ainda se baseia, como sempre, no fato de estar ou não em nosso coração, obedecer ou se rebelar.
Obedeça e viva, desobedeça e morra. É claro que o crente não pode obedecer com suas próprias forças, assim como os não crentes. Contudo, pela fé nos méritos de Yahushua, Yah escreverá sua lei em nossos corações. O humilde crente é divinamente habilitado a obedecer. E é claro que nesta jornada cometeremos muitos erros. Mas o ponto está no coração obedecer, e Yahweh aceita isso como a maior demonstração de nosso ser. Ninguém será salvo enquanto viver em rebelião notória à lei divina. Se Adão e Eva se perderam porque pecaram por meio de um engano, você não será levado para o céu enquanto desobedecer conscientemente. Não será. A obediência é importante. Apocalipse 14 descreve os 144.000 como virgens, dizendo que não se achou mentira na sua boca. Em outras palavras, a geração do tempo do fim terá uma religião pura, e essa pureza vem da rendição total à vontade de Yah. Isso permite que ele escreva sua lei em nossos corações, a qual produzirá uma pura e perfeita obediência, que naturalmente sairá de um coração que ama a Yah. É isso que faz com que a nossa vida esteja preparada para alcançar a vida eterna. E Satanás sabe disso. Ele é o mentor por trás dessa heresia de que a lei divina foi pregada na cruz. Se ele conseguir que as pessoas pensem que desde que Yahushua morreu por nossos pecados, elas não precisam observar a lei divina, elas nunca chegarão à conclusão de que é impossível guardar a lei divina por meio de nossas próprias forças. Elas nunca se renderão completamente, e assim serão pegas despreparadas quando os julgamentos de Yah começarem a ser derramados por meio das trombetas. Você disse algo que eu queria comentar por alguns segundos, Will. Você disse que o objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas pensem que elas podem deixar de observar a lei divina porque Yahushua morreu na cruz do Calvário. Isso sempre me pareceu muito inconsistente. Apenas pense por um momento, querido ouvinte. Se a lei divina pudesse ser alterada ou retirada de circulação, Yahushua não precisaria ter morrido. Ele poderia simplesmente ter mudado o salário do pecado para outro tipo de castigo. É tão somente porque a lei divina é imutável que Yahushua teve que morrer. E hoje é tão necessária observá-la quanto quando ele deu a sua vida pelos pecadores. Isto é verdade. Queridos ouvintes, não seja pego na armadilha de Satanás. Não cometa o erro de supor que os princípios elementares fracos e sem poder, aos quais os Gálatas voltaram à sua prática, se referia à lei divina. Você não pode voltar a fazer algo que você nunca fez antes. Nós ainda temos tempo para abrandar os nossos corações e descansar em Yah. Mas isso requer uma rendição completa de nossa parte. Não deixe para fazer isso depois, amigos. Yahushua está voltando em breve e nós não temos tempo para perder. O Salvador está esperando para receber o crente mais humilde que se volta a ele, e pela fé ele cumprirá as suas promessas. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.